pessoa que pegar o regimento interno da Câmara dos Deputados, o artigo 17, se não me falha a memória, vai chegar à conclusão de que o presidente da Câmara em exercício não teria competência para fazer o mesmo, o que ele fez. É algo que já tinha passado de completa possibilidade de reverter um ato jurídico perfeito praticado pelo conjunto de todos os deputados naquela votação do impeachment, ou seja, refazer. Veja que coisa sem sentido, desproporcional, sem nenhuma, não atende ao que é razoável e complica, inclusive porque o Senado está num processo justamente de admissibilidade novamente do trabalho que fez pela Câmara, e na quarta-feira irá votar. Não tem a menor dúvida que essa decisão precária, ela não se sustentará até quarta-feira. Agora, o presidente, eu estava até ouvindo o Thales agora há pouco, você falou nessa possibilidade de um risco aí, de institucionalmente falando, essa coisa pior ainda mais, porque você joga uma casa contra outra, né? O senhor enxerga essa possibilidade ou pouquíssimo provável que isso aconteça pela fragilidade do próprio processo do Valdir Maranhão? Olha, eu não vejo que isso venha acontecer, primeiro porque o Valdir Maranhão é uma pessoa inexpressiva. É um político que 5 minutos de notoriedade que já teve levou à conclusão da população de que ele não deveria estar ocupando o cargo que ocupa. Mas o senhor veja que nível a gente tem na Câmara dos Deputados, né? É preciso que a gente reveja urgentemente a nossa representação, a legitimidade na nossa representação. Eleições seria o mais aplicado agora para a Câmara dos Deputados? Não, para a Câmara não. Acho que a Câmara tem o mandato que siga até 2014. Mas não era hora de trocar, não? Porque trocou 6 por 3, tirando Eduardo Cunha e botando... Não, mas não há previsão, né? Não há uma previsão, então a gente não pode... eu acredito que ele deve ser afastado. Sim, mas veja... Não, porque... a linha sucessória, todos estão envolvidos em algum crime. Não, então você está falando de eleição para presidente da Câmara. Tá certo, aí concordo. Estou falando do... Não. Aí tá certo, aí eu concordo. Porque o regimento... Concordo plenamente. Eu acredito que o futuro de Eduardo Cunha já está traçado. 11-0 no Supremo Tribunal Federal, preso, né? Pelo seu afastamento, já indica que ele não tem nenhuma chance. Ele, inclusive, falou que iria recorrer ao próprio Supremo. Para o Supremo, que já deu de 11-0 nele. Então, a questão dele é questão de tempo. Em pouco tempo ele será afastado em definitivo. Eu acredito que, inclusive, ele deve partir para uma delação premiada, e essa delação premiada deve trazer mais instabilidade ao sistema. Então, eu estou convencido, Aldo, que o melhor para o Brasil seria que o TSE não atrasasse tanto o julgamento, que é injustificável. O Tribunal Superior Eleitoral já está há mais de 1 ano e 5 meses apreciando uma ação de impugnação de um registro de candidatura que foi apresentado pelo PSDB contra a chapa vitoriosa, Dilma e Temer. Acredito que o que o TSE deveria fazer em benefício do Brasil seria cassar de fato o registro. Eu estou dizendo isso ante a todo o volume de... O registro da chapa, conjunto, né? Probatório, né? Assim, você vê todas essas empresas... Mas aí nós iríamos para novas eleições. Novas eleições. Aí seria melhor. Melhor do que um governo Temer, que todo problemático, que está enroscado de início. O próprio Temer está enroscado. Não sei se Temer vai se estabilizar, porque com essa saída de Cunha pode atacá-lo. Sim. E aí você gera mais instabilidade. Então, eu acredito que, sinceramente, o melhor para o Brasil hoje seria um julgamento célere, que já não seria mais célere, porque 1 ano e 5 meses depois já não seria célere, um julgamento que se desse até o final do ano, para que a gente pudesse ainda neste primeiro ano, neste primeiro semestre, aliás, no segundo semestre, a gente fazer uma nova eleição presidencial direta. Porque se vira o ano, aí a eleição pela Constituição passa a ser indireta. Exato. Pelo Congresso Nacional, que tem um déficit de legitimidade gigantesco, a exemplo dessa decisão descabida, por exemplo, de um deputado inexpressivo, o Valdir Maranhão, que pelos mesmos argumentos ele poderia até, inclusive, desconsiderar
anular a decisão do impeachment de Collor também, lá atrás, né? Já que é para a situação absurda que... Mas veja, o que eu quero dizer é o seguinte, presidente, veja o quadro que a nossa Câmara apresenta. Se você tira o Valdir e bota na linha sucessória, também certamente vai estar envolvido com alguma coisa. O coerente seria a eleição, como o senhor mesmo citou agora. Esperava-se que o presidente Temer fizesse, ou claro, se Temer vinha assumir, fizesse uma composição limpa para o Ministério, né? Começasse a reduzir, falou em 26, falou-se em 23, mas ele já disse que não vai reduzir, mínimo talvez seja 27. Quando você vai para os nomes, presidente, pelo amor de Deus, você não tem um notável, com exceção do Henrique Meirelles, para compor esse ministério. Então, veja, já é um governo que, se vir acontecer, já nasce enfraquecido, é natimorta? Bem, eu acredito que Fernando Henrique tinha 17 ministros, só para a gente ter um parâmetro isso, aí no nosso histórico. Se eu não me engano, eu acredito que era na casa de poucos 20. Né? O fato é que tudo que foi indicado pela imprensa depõe contra o futuro governo Temer. Os quadros que ele começou a utilizar na composição, inclusive são praticamente todos são ex-ministros do governo Dilma Rousseff. Eu acredito que ele levou, inclusive, foi muito criticado pela imprensa, inclusive pela escolha de um bispo para a ciência e tecnologia, o que foi dito, uma coisa, sem dúvida alguma, causa um problema sério se ele realmente montar a sua equipe com estes elementos que estão disponíveis aí, inclusive muitos deles envolvidos na Operação Lava Jato. Será uma decepção, uma grande decepção para o Brasil todo que lutou pelo impeachment, ao acordar e no outro dia perceber que nada mudou, apesar de todos os esforços. Então, eu sinceramente, e aí eu bato na mesma tecla, o ideal seria o TSE partir para a cassação da chapa Dilma e Temer, inclusive por conta das delações premiadas recentes dos executivos das empreiteiras, Aldo. A Andrade Gutierrez fez um acordo de leniência, agora publicado hoje, ela vai pagar uma multa de R$1 bilhão. E ainda está pedindo desculpa, se pediu desculpas, com esse acervo probatório todo, o que é que o TSE está esperando para cassar o registro da chapa Dilma e Temer? Inclusive porque vai ter um fator complicador a partir do momento de um novo governo Dilma, aliás, o governo Temer, que Temer quer separar, não é? Ele quer que as contas dele sejam distintas das contas da presidente Dilma. Então, eu acredito... Separa o ruim, né? Eu sinceramente, eu vejo que um passo importante foi dado com o impeachment, sem dúvida alguma. É preciso que a gente supere essa etapa da vida pública, tirando a presidente Dilma Rousseff, que não tem legitimidade alguma para permanecer no cargo. Acredito que um governo Temer poderá se transformar num governo de salvação nacional, se mudasse as práticas, se trouxesse novos quadros. Então, que sirva de alerta para o presidente Temer, que a população não reagiu bem a essa composição inicial que ele começou a manejar. Então é preciso que haja uma ruptura, não apenas com nomes, mas com as práticas. Eu, inclusive, sou a favor de que o PSDB não participe do governo cedendo quadros. O PSDB deveria dar todo o apoio ao governo, na Câmara e no Senado, mas sem participar, inclusive porque a ação que propõe-se a retirada da chapa por completo é uma chapa do PSDB. O PSDB entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa Dilma e Temer. Então, o governo Temer, essa incoerência eu até acredito que ela é menor ante a necessidade de você restaurar no Brasil o sentimento de segurança,
o sentimento de normalidade. Mas, sinceramente, Aldo, por esse episódio de hoje do Valdir Maranhão, é que a gente percebe que o sistema não tende a se estabilizar. Agora veja, contrariando o seu presidente de honra, o presidente Fernando Henrique Cardoso quer que o PSDB participe do governo. Essa coisa o senhor não acha que vai implodir dentro do partido? Porque se você fizer a coerência reza o que o senhor está dizendo aí, que o PSDB não deveria participar. Mas quando você tem um nome como Fernando Henrique Cardoso dizendo que o PSDB tem que participar, não é um componente que agrava a nossa situação dentro da legenda? Olha, eu acredito que Fernando Henrique Cardoso não repetiria a mesma frase depois... Por de hoje? Não, depois não apenas de hoje, mas depois da semana passada, com os nomes que surgiram. Veja, quando o Fernando Henrique ele diz isso, eu acredito, inclusive, sinceramente, que ele disse em defesa de um pleito de José Serra. Eu acredito que aí dentro de uma sistemática de a composição de governo, acho que José Serra deve ter ido pedir o apoio de Fernando Henrique. Era a época, inclusive, Serra estava sendo ventilado também para a área econômica, antes de Henrique Meirelles. Mas aí já é um erro no partido. Então o partido não se mostra unido numa hora dessa. Como é que você está numa coisa dessa e Serra vai por trás, escondido, pedir cargo a Temer? Isso é errado. Eu acredito que nós não deveríamos tomar essa posição, não deveríamos ir para o governo. E se o presidente Fernando Henrique, ele deu esta declaração, eu acredito que hoje ele não daria. E eu mantenho a minha posição no sentido de que não faz o menor sentido nós compormos um governo formado por integrantes da quadrilha que assaltou o Brasil, que está sendo aí vítima, que foi vítima, né, dessa quadrilha, e que essa quadrilha voltando no governo Temer. E isso não faz sentido o PSDB simplesmente estar ao lado, participando, na medida em que temos uma ação questionando na justiça a legitimidade das últimas eleições por abuso de poder econômico, abuso de poder político. O melhor que nós podemos fazer para o Brasil nesse sentido é apoiar um governo que tenha um programa, um projeto, e que tenha de fato essa pretensão de tentar reestabilizar, de fazer com que a estabilidade volte ao cenário nacional, porque isso tem causado um agravamento na atividade econômica muito grande. São 11 milhões de desempregados atualmente, e desemprego é sofrimento. As pessoas já estão sofrendo as consequências negativas dessa crise profunda que não passa, agravada por atos absurdos, como por exemplo esse de hoje. Olha, veja, imaginar que o PMDB vai esquecer essa gana de cargo é um negócio quase que utopia, porque de início o Temer dizia que queria reduzir, né? Hoje ele já disse que a conversa já é outra, né? Que ele não pode mais reduzir porque precisa acomodar os aliados políticos. E eu estava vendo hoje a matéria do Globo dizendo que o presidente Temer tem 10 mil cargos aí para oferecer. Coisa que o PMDB sempre quis, né? Quando você vai para essa questão de cargos, o PMDB tem de ponta a ponta esse país, enfim, nas mãos. O melhor caminho seria uma eleição. O melhor caminho, renúncia não vai ter, seria caçar. Agora, por que as interpretações, presidente André Reis, são tão diferentes no Supremo Tribunal Federal? Se tem de fazer isso, por que não caça a chapa toda? Essa coisa do Cunha mesmo foi pedido em dezembro. Por que você leva dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses para poder caçar o Eduardo Cunha? Enfim, parece que até mesmo dentro do próprio Supremo as coisas são meio políticas também. Bem, vamos dividir. A parte do TSE, acredito que é de fato injustificável essa demora toda. Vai acabar o mandato e ele não julga o registro de uma candidatura, a impugnação de um registro da candidatura que foi feito logo após a eleição. Isso, o TSE deveria parar tudo. Para tudo, vamos nos concentrar exclusivamente no que é prioritário: a legitimidade das eleições presidenciais. Esse deveria ser o caminho do TSE.
Do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, que também é uma corte política, não é apenas uma corte jurídica, tem que interpretar a Constituição levando em consideração as consequências das suas decisões, eu acredito que a demora de dezembro para maio foi algo que é razoável para se explicar, na medida em que a própria Câmara deveria ter afastado Eduardo Cunha. Sim, a vergonha aí é para os deputados. Sim, é claro. Que é preciso ter um poder interferido então, no outro, então, porque veja, eles não tiveram competência. Se no primeiro momento, se ao ter sido apresentado a denúncia pelo Ministério Público contra Eduardo Cunha, ou o pedido de afastamento pelo Ministério Público, o Teori Zavascki tivesse afastado, ele seria acusado de interferência, porque ele não teria dado tempo à Câmara de fazer com que ela própria afastasse um membro que não teria guardado com o decoro para permanecer dentro da própria Câmara, entre os seus quadros. Então, um outro aspecto que a gente deve levar em consideração é que está claro que Eduardo Cunha era chave essencial do impeachment. Sem Eduardo Cunha, dificilmente o impeachment teria ocorrido. Por isso, inclusive, que havia todo aquele movimento fora Cunha. Fora Cunha, porque Cunha não era fora Cunha, porque Cunha não tinha os pré-requisitos para o exercício do cargo. É porque fora Cunha, para que o que entrasse aí, hoje o Valdir Maranhão, suponhamos que ele assumisse, o processo não andaria. Então não era um fora Cunha, não era desprovido de um elemento moral de defesa dos princípios constitucionais que regem a administração pública, no trato da coisa pública. O fora Cunha era um fora Cunha de elemento político em defesa de Dilma Rousseff. Ora, um afastamento de Cunha naquele momento significaria abertamente uma interferência do Supremo no processo de impeachment. Aí seria visto, o Supremo Tribunal Federal seria visto como uma corte que teria praticamente selado o destino do impeachment a favor de Dilma. E veja, em dezembro, a própria corte, ela estabeleceu o rito. E ela dificultou o rito do impeachment. Esse que é o fato. O PCdoB entrou com a arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, ele disciplinou o rito, tornando o rito muito mais difícil, rigoroso e lento do que o que havia acontecido com Collor em 1992. Então, naquele momento, inclusive, a decisão do Supremo foi comemorada. Você deve lembrar que todos que apoiavam Dilma celebraram a decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão que foi, inclusive contra o voto do ministro Edson Fachin. Então, aquele momento foi visto como uma vitória do governo. O processo travou e o processo só veio andar lá na frente quando Eduardo Cunha resolveu ir para o contra-ataque contra Dilma. Então, e também eu acredito que o fator determinante para que esse processo ele tivesse o desfecho foi justamente a revelação do conteúdo das gravações envolvendo Lula e Dilma. O presidente André Reis, para a gente ir para o intervalo, tem que dar uma passadinha no Senado ainda. Só para esclarecer, de novo, essa coisa aí de que o PSDB estaria negociando com o PSB para não ter Daniel Coelho candidato aqui, e para isso o PSB abriria mão de não ter candidatura em Jaboatão. É boato, é? Então isso não tem menor... O senhor viu, né? Que o senhor acompanhou os jornais hoje, já viu que trouxeram isso, né? De que estava sendo negociado nacionalmente que o PSDB iria abrir mão da candidatura aqui para que o PSB não abra candidatura em Jaboatão, para que Elias Gomes consiga, enfim, de novo essas especulações, né? Muda-se sempre qual é a narrativa, mas sempre continuamos com a candidatura e aí vem uma nova história. Mas o fato é que nós estamos com a candidatura bem posicionada. Se é o PSB desconstruindo, querendo desconstruir a todo tempo, é? Mas eu acho que a imprensa gosta, né? A imprensa gosta de todo dia colocar uma notinha para continuar a novela, né? Alimentar. Vai alimentando a novela. Vamos passar no Senado. O senador Jorge Viana está falando agora, daqui a pouquinho a gente volta.
André Reis, presidente do PSDB, conosco aqui. Bom, deputado, presidente, a gente está chamando de senhor deputado, que o senhor vai ser deputado daqui uns dias, aí eu já fico cantando a pedra antes. A gente está nesse debate, vai para o Senado, volta para cá, está mostrando isso, porque essa decisão do Valdir Maranhão, ela terminou, de fato, tumultuando um pouco um processo. Agora, o presidente, dá para ter esperança num país que a cada hora a gente vê um escândalo? Agora mesmo a Operação Zelotes esteve por aqui no final de semana, nesse início de semana. As operações elas continuam. Por tudo isso, o senhor entende que o processo eleitoral desse ano vai ser um processo diferenciado e vai prevalecer a verdade para quem vai se candidatar? Bem, vamos separar. Tem duas partes aí na sua pergunta, né? A primeira, se dá para a gente ter esperança ante tudo que a gente está vendo. Eu acredito que sim. Esse colapso, ele é a boa notícia. É até paradoxal, porque a situação ela era muito ruim, passou a ser desesperadora e, lamentavelmente, muita gente não via ou não queria ver. Apenas agora ficaram aqueles que, por algum motivo, talvez até de ordem particular ou de envolvimento ideológico, sustentam o insustentável. Então, o choque de realidade, ele é o primeiro passo para que a gente possa superar esta crise profunda, multidimensional que nós estamos vivendo. Econômica, social, política, essa degradação moral, ética, essa degradação dos valores na política, a falta de valores na política. Isso tudo, acredito que é um momento para que a gente tenha esperança no Brasil, principalmente pelo que vem de Curitiba, da ação do Ministério Público, da ação da Polícia Federal, da ação da magistratura e sob o comando do juiz Sérgio Moro. Isso é algo que a gente deve levar em consideração como um elemento positivo de esperança. Espero que também haja a devida reflexão, não apenas sobre o argumento do combate à corrupção. O argumento do combate à corrupção, ele atinge uma dimensão que é profunda nesse momento dessa crise que, como você colocou, com a Operação Zelotes, a Operação Lava Jato, etc., nós estamos agora sem saber onde é que não há corrupção crônica no governo federal. Mas acredito que não devemos apenas levar em consideração a limpeza do ponto de vista da corrupção, mas a gente tem que colocar o debate acerca do futuro do Brasil na dimensão da sustentabilidade, de que visão de sociedade nós queremos defender. Eu, sinceramente, acredito que nós temos que investir novamente, como foi durante muito tempo, um projeto nacional, a gente procurar desenvolver a cultura do trabalho, a cultura do estudo. Lamentavelmente, há mais de uma década, o que tem imperado é a cultura da assistência, do Estado que existe para assistir, para dar, independentemente de qualquer tipo de contrapartida. O Estado ele existe para fazer com que qualquer pessoa tenha direito a algum tipo de benefício. E não o Estado existe para dar as condições para que uma criança vá para a escola, se desenvolva, aprenda, se liberte, trabalhe, produza, prospere, pague seus tributos, pague suas contribuições à sociedade, e assim a gente faz com que o Brasil pudesse entrar no clube dos países prósperos, ricos, civilizados. É preciso que a gente rompa com essa lógica de que não é papel do Estado, aliás, que o papel do Estado é ele, sem limites, assistir a população. Veja, eu não estou aqui com o contrário contra a assistência, não. A assistência deve existir para aquele que não consegue trabalhar, aquele que não consegue viver
com dignidade e precisa do amparo do Estado. Mas por algum motivo, ele não conseguiu vencer, ele não conseguiu se estabilizar, ele não conseguiu... O que é normal em vários países. Em qualquer lugar, mundo, né? Mas sendo que a gente inverteu aqui, a gente criou um sistema onde o Estado existe para assistir e o pior, ele não educa. Como ele não educa, e a cada momento o que nós estamos observando é que o mercado de trabalho ele é mais exigente, ele exige ferramentas de abstração mais profundas, mais complexas. Quem sai para voltar... E aí se você abandona uma criança na idade escolar, você vai ter que assisti-la para o resto da vida, nos programas sociais. Então, é preciso que a gente invista de uma forma, de fato, eficiente, eficaz na educação, de forma a fazer com que a educação seja de fato um projeto nacional. A partir daí, a gente pode ter certeza que no futuro, somente quem vai para a assistência é que por algum motivo precisou da assistência do Estado, mas a lógica do Estado existir para assistir, ela precisa ser superada. É preciso também que a gente aprenda, a população precisa ter um choque de realidade, que tudo que o Estado dá tem um custo. É preciso que a gente saiba exatamente quanto é que é esse custo, porque caso contrário a gente está matando a inovação, matando o ambiente de negócios, matando a produtividade. Então o debate ele é muito mais profundo, ele é paralelo à discussão que se destina a combater esta cleptocracia, este governo dos bandidos que tomou conta do Brasil. Deixa eu regionalizar um pouco com o senhor falou em educação, me lembrei do trabalho que é feito na Câmara. Veja, o senhor já vai para o 4º ano, de conclusão de mandato como vereador, e desde o primeiro momento, a base da campanha, o mandato ele foi centrado em cima de uma cobrança pela educação. Nesses 4 anos, findando, claro, final do ano, algo de positivo aconteceu aqui na Prefeitura do Recife, que seja significativo o registro do ponto de vista da educação. Eu digo de cuidar da criança, da primeira infância, da creche, de uma merenda de qualidade, de um ambiente de qualidade, de uma educação mínima, mas de qualidade. Ou esses 4 anos, findando agora da gestão do PSB, assemelha-se a 12 anos da gestão do PT na educação. Bem, eu dizer que nada foi feito, que nada mudou, eu seria injusto. Acredito que, inclusive, eu seria injusto com o próprio trabalho de fiscalização que a gente vem fazendo. Porque na medida em que a gente fiscaliza todas as escolas, nós já fiscalizamos mais de 3 vezes todas as escolas. São quantas? São algo em torno de 320 unidades, porque tem escolas que têm mais de um anexo. Na medida em que a gente, inclusive, sabe, quando a gente distribui o cronograma da fiscalização das visitas, nós sabemos que as escolas, elas são avisadas pela Secretaria de Educação do município, e a Secretaria sempre, de certa forma, pergunta o que é que há de mais emergencial para que a Secretaria até tome algum tipo de providência. Então, o nosso trabalho simplesmente de fiscalização já gera um maior cuidado da Secretaria em relação às escolas, na medida em que ela sabe que está sendo fiscalizada. Inclusive porque a nossa fiscalização, de toda a fiscalização que a gente faz, a gente aprova requerimentos na Câmara dos Vereadores pedindo providências, e nós, inclusive, enviamos cópias de todos os requerimentos para a Promotoria de Educação do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Então, a Promotoria de Educação acompanha para e passo o nosso trabalho, e isso faz com que o gestor, ele sabe que se acontecer algo de grave, ele não vai poder se esconder atrás do eu não sabia.
ele não pode dizer que não foi avisado. Então, não apenas está registrado, está documentado, mas o próprio Ministério Público sabe e acompanha, e isso motiva as ações também do Ministério Público. Então, o nosso trabalho, ele serve para que as instituições que fiscalizam a administração pública no que se refere à educação, essas instituições, elas funcionem, como também por exemplo, pode motivar ações do Tribunal de Contas do Estado. Acredito que a gente, por exemplo, graças à nossa fiscalização, nós, do ano de 2013 para o ano de 2014, a gente viu uma melhora na distribuição dos fardamentos, da mesma forma que houve de 2014 de 13 para 14 houve uma melhora. De 14 para 15 houve uma melhora na distribuição dos materiais. Entretanto, de 15 para 16 há uma piora. Ou seja, este ano tanto no material quanto no fardamento. Ou seja, mas é o quê? Vereador? Eu acredito. Qualidade Não, tem a não distribuição em quantidade insuficiente, distribuição de fardamento em número inadequado para as crianças, problemas graves de gestão. A rede, e aí a minha crítica profunda é ao modelo de gestão. Esse modelo não funciona. Cada criança custa aproximadamente R$1.000 por mês. Não faz sentido. É interessante isso, porque é o custo de uma escola boa particular. Não é? Se você for colocar em questão, uma escola boa particular é em torno de R$1.000. Como é que... De ponta, né? Das melhores. Das melhores. Como é que é o custo desse? Então, a prefeitura pode até questionar que o valor não é tanto, não é esse, tem outros... mas se a gente pegar o orçamento do município, e como o município tem que destinar 25% do seu orçamento para a educação, né? No mínimo, fica fácil você encontrar um valor que é um valor muito significativo, ou seja, o problema maior não são os recursos. É o gerenciamento, eu acredito que são duas coisas, falta de gestão e falta também de mentalidade. A mentalidade, ela não existe uma preocupação, e o que é mais grave, inclusive, com o aprendizado. Nós temos uma escola que, lamentavelmente, não é capaz de fazer com que o aluno se alfabetize no tempo certo. É número só, né? O Plano Municipal de Educação que a Prefeitura do Recife mandou o ano passado para a Câmara, e que foi uma vergonha, porque basicamente a gestão copiou e colou o Plano Nacional de Educação. Eu inclusive, até recordo que eu falei aqui que coisas do tipo, o município fará parceria com o Distrito Federal, porque antigamente era a União, fará parcerias com o Distrito Federal. É coisa que não se justifica ante uma cidade do porte do Recife. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi o fato de que a prefeitura se comprometeu a alfabetizar uma criança na sua escola municipal, que custa R$1.000 por mês praticamente, entre 900 e R$1.000 por mês. Apenas no terceiro ano do ensino fundamental. Quando uma criança que vai para uma escola boa particular, do terceiro jardim para o primeiro ano, ela já está começando a ler. No primeiro ano ela finaliza o seu processo de praticamente de alfabetização. Então, eu pergunto, o que é que uma criança está fazendo numa escola, no segundo ano, no terceiro ano e em diante, se ela não sabe ler? Eu vi crianças sendo torturadas, porque crianças que não sabem ler estão no terceiro, quarto ano do ensino fundamental, olhando para um quadro onde a professora está dando aula para aqueles que sabem ler e a criança está assistindo a aula sem compreender. Isso é uma tortura. Isto é algo que eu acredito precisa ser revertido urgentemente se a gente quiser construir aqui qualquer tipo de sociedade decente. Qualquer tipo de sociedade minimamente capaz de viver com segurança, com dignidade, criando aqui um futuro adequado para todos. Por mais números que a Prefeitura apresente de educação, existe muita falha que poderia ser corrigida e daria nesse tempo de se programar em 4 anos, né? Olha, se ela tivesse
desde o início, tomado a decisão certa, a direção errada. E aí é uma política de Estado. Porque a direção... Eu, inclusive, aqui eu sugiro, assim, quem quiser ter maiores informações sobre o que nós estamos falando aqui, basta entrar no meu site, andreregis.com.br, tem lá raio-x das escolas. Ou então vai no Google, bota André Regis, raio-x das escolas, Recife. Vai aparecer todo o sistema que nós desenvolvemos. É uma ferramenta feita pelo nosso gabinete. Tem todas as escolas, relatório fotográfico, evolução no IDEB, evolução da Prova Brasil. É lamentável, por exemplo, você pega uma escola como a Escola Gilberto Freire, onde a gente vai verificar o rendimento das crianças, a proficiência das crianças. As crianças chegam a tirar praticamente zero na prova na Prova Brasil, né? Estou falando da escola de forma geral. Então qualquer um digita lá, bota o nome da escola, pode fazer o comparativo entre uma escola e outra e vai verificar. Lá tem inclusive o confronto português, matemática, primeiro fundamental 1. Encontramos situações desesperadoras para alunos e para professores. Os professores, eles dentro de sala de aula, eles não aguentam o calor. Imagine as crianças pequenas sofrendo no calor acima de 34 graus, com sensação térmica, eu acredito, de acima de 40, sem a luminosidade adequada, sem janelas, sem ventilação. Por isso que a gente também fez uma campanha no ano passado pela climatização de todas as escolas. A prefeitura climatizou algumas, outras a prefeitura mandou, isso é uma coisa absurda, mandou, por exemplo, o ar-condicionado para todas as escolas e o ar-condicionado está lá há mais de um ano sem instalar. Então isso eu encontrei na escola Jardim Mauricé, na Ibiribeira, por exemplo. Não, aí você vai lá, o gestor apresenta os pedidos para que a prefeitura vá, solicitações. Isso é um problema sério também, a questão da rede. A rede não é adequada para a quantidade de equipamentos de informática que são usados. E o mais grave que eu verifiquei nesses últimos anos na rede é a questão da mentalidade, porque há opções equivocadas. Por exemplo, a prefeitura fez uma propaganda enorme em cima de um programa de robótica. Houve a prefeitura, ela planeja colocar em robótica algo em torno de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Eu acredito que ela já deve ter pago alguma coisa em torno de uns 30 milhões de reais. Quem vai a uma escola municipal da cidade do Recife, verifica, não precisa ser um especialista, que não dá para, na falta de infraestrutura, você desenvolver um programa de robótica. A prefeitura universalizou o programa sem que houvesse o devido treinamento, sem que houvesse o devido processo incremental. Pegou e mandou todas as caixas com o Lego, que foi adquirido inclusive com o processo de dispensa de licitação para todas as escolas, e aí está lá. Você chega nas escolas, abre, tem sempre uma porta, uma salinha onde o Lego está guardado, onde os professores não têm condições de fazer com que o programa funcione, porque não tem nem o treinamento, nem a escola oferece as condições mínimas. Não há uma mesa com iluminação, com espaço, na qualidade adequada para que as crianças elas desenvolvam esse projeto. É uma opção equivocada. Com esse dinheiro, quantas novas escolas nós poderíamos ter feito? Então, o fato é que há muita opção errada. Então, não há um programa, não há um projeto para que a gente supere essa realidade. É preciso que as casas, geralmente são casas alugadas, essas casas precisam ser fechadas e a escola deve funcionar em prédios próprios. A prefeitura inaugurou algumas unidades. E aí também, já que você pergunta o que foi que melhorou nessa gestão em relação às gestões anteriores, e eu não tenho dúvida que isso foi em decorrência
também do nosso trabalho foi o fato de que houve uma interrupção na sequência de abertura de escolas em casas alugadas. Isso, a atual gestão, ela começou, a primeira escola que ela inaugurou foi nesses termos, a gente pressionou, e a partir daí a prefeitura abandonou a prática que foi comum na gestão do PT, uma gestão que macula qualquer gestão pública, que não respeita absolutamente nada no que se refere aos princípios que regem a administração pública, a gestão do PT, e pelo menos eu acredito que isso foi positivo. A interrupção de uma sequência de casas alugadas que não tem a menor condição e o senhor sabe de funcionar uma escola. Era muita coisa de política também, né? Envolvida no meio, gente que não tinha nenhum critério quem escolhe. Verdade. Bom, presidente vereador André Regis, nosso tempo acaba. Obrigado pela atenção mais uma vez. Certamente em outra oportunidade a gente vai explorar um pouco mais essa questão da educação. É sempre muito bom ouvi-lo. Até o próximo encontro, hein? Eu que agradeço. Forte abraço, Alves. André Regis, presidente do PSDB do Recife e vereador pela capital.